dito por Casagrande. As atividades de ajudar o próximo faziam. Um tapa-buraco. Não, pelo contrário. Minha atividade secular anterior, que era mais um tapa... Essa era tapa-buraco mesmo, isso eu concordo. Talvez nesse ponto o Casagrande tá certo mesmo. Aqui eu concordo, lá era um tapa-buraco. Só que eu não percebi. E eu tinha medo de sair porque eu eventualmente seria repreendido. Mas não posso ser repreendido por pecados anteriores a Cristo, em minha vida, no caso. Apesar de que dela eu não gostava muito, mas eu também não tinha fé de sair dela. Sem contar que a Bíblia diz que podemos fazer atividades de que não gostamos, inclusive. Inclusive, eu acredito que essa é uma outra forma de tapar buraco. Eventualmente, você fazer aquilo que você não gosta pelo próximo. Isso é uma forma de tapar buraco. O que seria um plano B também, ou C, etc. Não importa. Até, por exemplo, no meu caso, eu nem preferia voltar. Eu não preferia, eventualmente, voltar para uma atividade jurídica. Eu fiz por necessidade. Mas você poderia buscar outra atividade. Aí é um problema. O que eu precisaria fazer para buscar outra atividade? Qual é o outro caminho? Mas aí você vai ter que buscar outra coisa que tape buraco. Pois é, mas isso pode ser um processo complicado. Talvez no meu caso poderia até ser simples. Ou no caso de outras pessoas pode ser uma coisa mais simples, você descobrir o que você gosta. Agora, você ter o plano B, uma coisa simples para todo mundo? Calma aí, amigo, calma aí. Ou eventualmente uma coisa que você pensa, e aí não venha com esse negócio também de, alguém poderia argumentar isso, eu não coloquei aqui, a falta de humildade. Não, porque eu tentei. Eu tentei eventualmente essas questões de participar de processo de seleção, mas que no final eu achava que eram inúteis. Mas eu não foi por falta de tentativa. Eu tentei pouco, talvez. Em alguns momentos eu até poderia ter tentado mais. Mas não quer dizer que não ocorreu. Não quer dizer que não ocorreu. Humildade para fazer eu fiz mesmo depois de cristão. Então, assim, não foi por falta de tentativa. Embora eu não me sentisse sempre bem fazendo isso. Porque eu achava que não daria em nada. Isso que eu faço. Não é pela rejeição. É porque eu acho que não vai ter resultado nenhum. Essa é a questão. Talvez até uma falta de fé. E, portanto, eu acharia um esforço meio em vão. Mas tem que ter fé. Por isso que eu tinha colocado o argumento. Tem que ter fé. Calma. A pessoa vai desenvolvendo. Você não tinha fé depois? Só que em vários momentos eu pensava assim, poxa, mas será que realmente vale a pena? Entendeu? Às vezes não é que não haja fé, é que eu realmente creio que o resultado de qualquer processo seletivo, mesmo que eu fosse aprovado, e mesmo dentro da atividade, seria um resultado entediante. Talvez a falta de fé esteja aqui. Né? Ou realmente em relação ao processo ser uma coisa inútil. Ser uma coisa inútil, ou dispendiosa. Ou que não me interessaria fazer. Porque não daria em nada. E se eu fosse aprovado também não daria em nada. Então, esse é o problema. Atividade em Deus, diz a Bíblia, mesmo que tapa buraco, não com essa palavra. Em Deus não é vã. As atividades em Deus não são vãs. Mas a minha não era só tapa buraco. Eu gostava dela. Me preenchia. Então nem alguma coisa que eu gostasse, no final eu poderia buscar. Então, por exemplo, nem o direito, ou em nada de forma alguma, porque se eventualmente eu fui travado por outras pessoas e essas pessoas me atrapalharam, pode realmente fazer, inclusive, eu acreditar na minha própria incapacidade. Em alguns momentos houve esse tipo de dúvida também. Ou gerar desânimo por aumento de coisas a serem feitas. Puxa, vou ter que responder essa pessoa, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. É muito difícil. Acavalou uma grande carga de aquilo que eu chamo de responsabilidade, de ter que responder, inclusive nesse caso, na minha visão, aí, alguns argumentos inconsequentes da parte de Casagrande, talvez até alguns corretos, mas alguns inconsequentes da parte de Casagrande, o que gera um desânimo, porque eu vou ter que ficar respondendo e tal. Ou até se eventualmente eu acabar acreditando no argumento. Nós vamos ver se você tem fé, vamos ficar testando o tempo inteiro, já critiquei isso no canal. Por exemplo, se esse tipo de gente eventualmente não falar nada, eu até acredito realmente que o sujeito muitas vezes possa trabalhar com mais presteza. Não é só buscar aquilo que você gosta para preencher o seu próprio vazio. Não é isso. Mas para preencher o dos outros também. E tem que se verificar, mesmo para ajudar o próximo, qual o caminho a ser enfrentado para tanto. Tanto para o próximo para preencher o meu buraco, há caminhos. E você vai ter que verificar a sua disponibilidade para isso. Mas é para você. Nem sempre é tudo agradável. Nem sempre caminho tão desejável. Depende de fé, depende de disposição. Minhas atividades podem ter efeito colateral de tapar buraco, claro. Mas a sua também tem o mesmo efeito colateral. Mas o meu é mais sucessivo. A minha também era bastante sucessiva. Eu tive brilhantes experiências, ao contrário do que dizem, não era só tapa-buraco, porque eu gostei muito de fazer aquilo. E ainda ajudei pessoas. Era tapa-buraco? Não, deu certo. Não, mas você não está em atividade hoje de pandemia. Eu continuaria em atividades.
feito colateral tapar buraco. Mas a sua também tem efeito colateral e passageiro. E a sua não é em Deus muitas vezes. Diz a palavra, inclusive, que em muitas das situações, como diz Paulo, o Espírito Santo vem e vai, nós não sabemos o critério. Há pessoas que vão buscar mais o Espírito Santo e essas vão se manter mais, muitas vezes em atividades ministeriais, e buscando mais a Deus. Mas a minha enche o vazio, eu acredito mais do que a sua, por a minha ser espiritual e espiritualizante. A sua é menos, a sua fala mais do mundo, do esporte, que é uma coisa respeitável, com todo respeito, porque eu também gosto de futebol, mas uma coisa, eventualmente, nessas atividades, é você fazer em nome de Deus ou você falar de Deus, outra coisa é você falar do esporte. Que tem a sua importância, que vai influenciar o próximo, mas Deus é outro patamar. Ah, eu sou melhor que você. Cara, não, porque para ser melhor eu teria que ter comportamental. Ah, mas então não preencheu o vazio. Tava no caminho. Não que não preenchesse. As minhas atividades preencheram o meu vazio. Eu não permiti que fosse preenchido totalmente. Não quer dizer que não houvesse defeitos, que não houvesse vacilos. E no final a sua atividade, eventualmente, imagina você não seja uma pessoa perfeita só por causa da sua atividade. Como as outras pessoas que têm a mesma profissão que você, muitos pelo menos, não sei se tem algum outro perfeito, mas muitos também não são perfeitos. Eu estou dizendo que a sua é ruim. A sua também é boa. Mas eu acredito que será mais insuficiente que a minha. Mesmo que para ter coragem de desempenhar ambas, demoraria para me preparar. Eu poderia fazer os dois. Só que, por exemplo, já cheguei no momento, como eu falei, cheguei no momento, não, vou decidir se eu vou fazer realmente o secular e o ministerial, ou se eu vou fazer só o secular ou só o ministerial. Aí eu começo a receber, eventualmente, falta de confiança. E ataques das outras pessoas, aí acabei realmente ficando abalado. Ah, mas é uma falha de fé? Talvez. Mas não acho que seja só a questão do vazio coracional. Ah, mas se você eventualmente fizesse só o secular, você estaria preenchido. Será? Será? Acontece que eventualmente se eu estivesse fazendo apenas a atividade, fazendo uma atividade até que eu não gosto, mas para usar o dinheiro para uma coisa que eu gosto, eu poderia ser uma pessoa incrédula. Então assim, não necessariamente eu teria fé nisso. Aliás, inclusive, aí sim eu poderia estar deprimido. Poderia estar numa situação de depressão. Talvez uma pessoa desesperançada, como eventualmente em alguns momentos da minha vida eu fui antes de conhecer a Cristo. Então talvez em um momento ou outro deprimido. Depressão não nem sei se tive diagnosticadamente. Acredito que não. Não fui para psicólogo, mas assim, se eu fosse para psicólogo, eu não sei se eu seria diagnosticado com depressão. Mas em alguns momentos com tristeza profunda. Sem dúvida nenhuma. Isso sim. Então assim, eu não garanto para você que se eu tivesse alguma coisa que não fosse ministerial, que eu estaria totalmente feliz. Não, porque mesmo para manter o caminho, resolver o seu próprio vazio, depende de você se manter no caminho, depende de você acreditar que realmente é aquilo para você. Eu só fui perceber isso 3 anos depois de crente. 2 anos e meio, 3 anos. Então assim, depende da pessoa, depende de quando ela vai fazer a sua própria descoberta. Então eu acho que você apenas no final está desdobrando a questão que eu falei contra o Paulo Autuori no vídeo dele. E aquela coisa, se você consegue, bom pra você. Se você conseguiu se descobrir, bom pra você. Pra mim é difícil. Até não vou dizer, eu coloquei muito difícil. Não vou dizer muito difícil, mas é difícil. Eu não necessariamente descobriria isso num primeiro momento. Se você descobriu, parabéns pra você. Você está dizendo para decorar desempenhar ambas demoraria para preparar. Eu precisaria preparar. E no momento do preparo eu recebo acusação de inflamar. Sou atacado pelas outras pessoas. Por acusações que eu considero, que eu reputo falsas, espero que eu imagino, e espero que realmente sejam falsas, como se no final eu pudesse ter percebido antes, eu não sabia, que eventualmente o meu desejo era outro específico, e não eventualmente atividades ministeriais, ou eu poderia fazer as duas, né? Então assim, ou seja, mas é aquela coisa, as pessoas não têm o direito de criticarem quem busca o Espírito Santo. Não tem. Ah, você não precisaria de Deus? Tá, mas eu seria incrédulo e não teria salvação. Então, os próprios crentes dizendo isso, veja só o que você tem hoje em dia. Mesmo para você ter uma coragem, para você preencher o seu vazio, tanto com atividade secular ou com atividade ministerial, para você imaginar na sua cabeça, figurar na sua cabeça as dificuldades que você enfrentaria em ambas, você precisa ter coragem, você precisa
ter tranquilidade, paciência, achar que você realmente vai conseguir encarar aquilo, achar que aquilo vai realmente preencher o seu próprio vazio. Eu tenho que acreditar que a atividade vai preencher o meu vazio, não adianta simplesmente querer. Não adianta simplesmente querer. Você realmente vai ter que acreditar que isso vai dar certo. Ah, mas você sabe que preenche o vazio. Inclusive, eventualmente, coisas que você talvez não goste de fazer, mas que poderiam ajudar de alguma forma você a preencher o seu vazio. Você tem fé que isso realmente vai agregar alguma coisa para sua vida? Aí que tá. Muitas vezes para você que tem um sonho específico, nem tudo aquilo que está no caminho é agradável para você fazer. Existem pedras no caminho. O próprio Jesus fala, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Então, não é uma garantia disso. Aquela coisa, se você conseguiu de uma maneira simples, que bom para você. Para mim é difícil. Por exemplo, por medo de tédio e mesmo falta de disposição de enfrentar questões paralelas. Que no final, se eventualmente eu receber, não pela rejeição, mas eu vou falar, poxa, mas no final foi inútil, porque eu fui numa entrevista, eventualmente entreguei vários currículos, no final não deu em nada. E mesmo que desse, depois eu não gostaria da atividade. Quer dizer, mas a pessoa tem que testar. Pô, mas ela tem que ter disposição. Em vários momentos da minha vida eu pensei, poxa, não vale a pena, eu prefiro ficar no voluntariado aqui. Ah, mas é na redoma, tendo várias experiências e aumentando a minha fé. Eventualmente, para talvez um dia retornar para outra atividade, aumentando, preenchendo o meu vazio, para eventualmente angariar mais experiência. Talvez não preenchendo o meu vazio 100%, porque eu não sei se eu conseguiria isso num primeiro momento. Se alguém conseguiu, bom. Mas eu não sei se eu conseguiria. Mas preenchendo o meu vazio, e cada vez mais. Tapando buraco, e dando certo sempre. Muitas vezes, com algumas dificuldades, com dificuldades no caminho, mas tapando buraco. Aprendendo aqui. Eu acho muito injustas essas separações, como se as pessoas pudessem já tão rapidamente preencher um buraco. Ah, você tem a oportunidade disso, nem todas percebem de maneira tão simples. Quem não tem fé, a princípio, é muito mais difícil. Até para qualquer pessoa que teve problema na vida para preencher vazio, sabe que eventualmente até o cara descobrir que realmente no final ele queria aquilo, ele teve que lapidar muita coisa. Ele teve que se lapidar. Então, assim, tem pessoas que são diretas, tem pessoas que não são. Eu não acho que simplesmente porque uma repreensão acontece necessariamente ela é verdadeira. Eu tive que eventualmente fazer toques. Chega a ser uma contradição, né? Uma repreensão que a pessoa eventualmente recebe. Eu já... no final você é religioso. Pô, mas pera aí, eu era ateu. Que religião? E essa pessoa que eventualmente talvez seja ateísta, talvez até pela sua própria tolice, não percebeu que ela poderia preencher o coração dela, o vazio dela, com aquilo que talvez ela mais aprecie fazer, com aquilo que seja uma coisa mais simples para ela. Ela não acreditou nisso. E eventualmente por isso teve que depender do sistema. Isso que eu um pouco discordo do sistema. Eu acho que o sistema foi feito justamente para você errar. Para você acreditar em alguma coisa que às vezes não é a sua especialidade. E você acaba tropeçando nisso, você acaba valorizando mais uma coisa, quando na verdade o seu amor estava lá, mas você não tinha fé de que aquilo realmente poderia preencher o seu vazio. Então o sistema faz isso. Eu não concordo. Eu trabalharia mais uma perspectiva de verdade. Eu não acho que isso sempre é feito. E mesmo muitas vezes até testes, não muitas vezes não, que eu não fiz tantos assim, mas testes de aptidão nem sempre mostram exatamente aquilo que realmente é a sua vocação até. Esses testes não necessariamente representam a sua vocação, que de repente é outra coisa, que no final apenas depois você foi descobrir, depois de muita lapidação. E no final, boa parte dessa lapidação, inclusive, é inútil. Muitas repreensões que eu falei. Você pode chegar numa situação repreensiva, 90% falso testemunho, 80%. Então, assim, você vai ter que se desviar muito, não só a questão do caminho estreito, mas você não vai poder olhar muito para as outras coisas. Porque, eventualmente, tem muita falsidade no meio do caminho. Então, como eu até acredito que algumas falsidades que eu consegui descaracterizar aqui do seu discurso e talvez aí de alguns dos seus colegas aí, se eventualmente eles defenderem ideias semelhantes. Para mim é difícil, foi a disposição de enfrentar eventualmente questões paralelas. Então, por enquanto, eu vou deixando por aqui o vídeo, que já está relativamente longo. E, cara, é isso aí. Já trouxe aí algumas questões contra Walter Casagrande. Espero que eventualmente esse vídeo possa influenciar outras pessoas. E ao contrário do que dizem talvez algumas pessoas, não, que são questões relevantes, são questões importantes. Para que a pessoa possa eventualmente fazer o autoconhecimento, mas ela também pode se autoconhecer se eventualmente ela desejar para a autossuperação. Como se não fosse um direito. Não, todo um direito dela. Valeu, Deus abençoe.